Informações exclusivas sobre o caso do homem atropelado na frente da esposa minutos depois do próprio casamento. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens que mostram o que aconteceu antes e depois do acidente fatal. O motorista do carro de luxo não prestou socorro e é procurado pela polícia. A viúva de Fábio Toshiro, muito abalada, deve prestar depoimento nesta semana. Ela pede ajuda para localizar o influenciador foragido. 11h40 da noite, um motorista num carro de luxo se aproxima da entrada de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O veículo, avaliado em mais de R$200 mil, exibe avarias. Está com a frente amassada, para-brisas quebrado. Quem dirige o automóvel é Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. Influenciador digital que acumulou milhares de seguidores se exibindo em carros esportivos e fazendo embaixadinhas. Nas novas imagens obtidas pela produção do Domingo Espetacular, Vitor aparece depois de fugir da cena de um crime. Ao chegar numa casa, o influenciador estaciona o carro batido. Alguns minutos depois, volta a retirar o carro da garagem e manobra outro veículo. Repare que, além dele, uma segunda pessoa aparece nas imagens. Um dos homens, então, entra no utilitário pela porta traseira, enquanto o outro volta a guardar o carro amassado. Depois, ele entra no veículo e deixam a rua de ré. O veículo estava bastante quebrado, a parte do vidro, com uma marca que parecia ser uma marca de uma cabeça afundada, que realmente estava afundada, e tinha sangue, tanto na parte do vidro e tinha umas manchas de vinho, parecia ser no capô, na porta, bastante quebrado. Essas foram as últimas imagens de Vitor antes dele ser considerado um foragido da justiça, por causa deste atropelamento. Não se pode afirmar que ele viu o casal, porque passou um táxi, passou uma moto e depois veio o carro do Vitor. Então não dá para dizer que ele viu o casal no meio da rua, né? Embora estivessem também em um local escuro e fora da faixa de pedestre. Mas ele conseguiu ver o Fábio no asfalto? Não sei. A vítima era Fábio Toshiro, fisioterapeuta de 42 anos. Ele morreu na hora. O motorista sequer prestou socorro. Tudo aconteceu no dia 13 de julho. Uma data que deveria ser inesquecível para Fábio e a mulher que o acompanhava, Bruna Vilarinho, de 38 anos, por outro motivo. Foi o dia do casamento deles. Boa noite! O dia todo estamos aproveitar bastante essa noite. Foi cada coisinha aqui, nós colegas são assim. Tá bom? Era a realização do sonho de anos. Ele fez questão de se envolver no casamento, na cerimônia, na escolha de cada detalhe. Então, a cerimônia retratou o casal. Nos registros da festa, a alegria dos noivos. O brinde especial. Depois, eles seguiram para este hotel na Orla, também no Recreio dos Bandeirantes. Era lá que passariam a primeira noite da lua de mel, antes de embarcarem numa viagem para o Japão. Mais um destino sonhado pelo casal que estava junto há 6 anos e adorava viajar. Foram as câmeras de segurança do próprio hotel que flagraram o atropelamento. Depois de deixarem as malas no quarto, eles decidiram dar uma volta no calçadão. Às 11h37, Fábio e Bruna aparecem atravessando a pista. Um motociclista passa bem próximo a eles. Fábio parece se desequilibrar. Um carro surge e não freia a tempo. A vítima é arremessada. O atropelamento aconteceu aqui, Avenida Lúcio Costa, orla da Zona Oeste do Rio. Neste trecho, a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora. Foram cerca de 5 segundos desde que Fábio começou a atravessar até ser atropelado, não muito longe da faixa de pedestres. Para especialistas, se respeitada a velocidade da via mesmo à noite e o motorista tendo plena capacidade de reação e concentração,
o acidente poderia ter sido evitado. Este perito explica que, dentro do limite de velocidade, que é de 70 km por hora, seria possível vê-lo a 100 metros de distância e seriam necessários 73 metros para frear a tempo. A gente percebe que existe uma velocidade maior do que os demais carros que passam na via. Estima-se que a velocidade desse carro estava em torno de 100 km por hora. Neste outro registro exclusivo, é possível ver os momentos anteriores ao acidente. Repare que às 11h37 e 7 segundos, o motociclista, que também aparece nas imagens do atropelamento, passa por esse prédio, também na orla anterior ao hotel. 10 segundos depois, é possível ver um carro branco que passa na pista da direita. É o carro esportivo de Vitor. O acidente acontece a poucos metros dali. Vitor já tinha trocado de faixa e se aproximado da moto. A polícia pediu a prisão preventiva de Vitor. O delegado trata como um caso de homicídio com dolo eventual, quando se aceita o risco de matar, já que é investigado se o condutor dirigia acima da velocidade máxima e se estava sóbrio. Foram encontradas manchas de vinho e uma taça quebrada no interior do veículo. Nós estamos pegando as imagens, vamos requisitar o exame técnico da perícia para poder realmente aferir qual é a velocidade e, além disso, já estamos em contato também com o fabricante do automóvel para verificar a possibilidade de, por conta da colisão, ter havido gravação no módulo do veículo da velocidade em que ele estava. A defesa de Vitor nega que ele consumiu álcool. O Vitor não ingeriu bebida alcoólica no dia, ele não é usuário de drogas, enfim, não tem nenhuma imagem do carro em zigue-zague. E aponta uma nova versão para o atropelamento. O caso teve uma reviravolta recentemente. A mídia nacional divulgou que, de acordo com as imagens, o motoqueiro teria empurrado a vítima na direção em que vinha o carro do Vitor. E aí teria sido inevitável o atropelamento. Com essa reviravolta, o Vitor ele está disposto a colaborar com a polícia e com a justiça, mas ele não acha justo ele se entregar por hora. Isso é uma decisão pessoal dele, se entregar, tá? Ele que vai decidir, mas não acha justo se entregar por um crime que ele não cometeu. Os investigadores ainda apuram essa possibilidade. Ele foi ouvido novamente em sede policial após essas acusações contra ele e ele negou veementemente que tenha havido qualquer contato entre ele ou o seu veículo com a vítima. Mas nós também iremos submeter todos os vídeos à perícia para que a perícia possa aferir se houve ou não algum contato. O Domingo Espetacular teve acesso ainda ao depoimento do motociclista. Ele estava trabalhando naquela noite e disse que desacelerou para que o casal atravessasse, mas que, de repente, ouviu um barulho muito forte. Percebeu que o homem havia sido atropelado. No momento do acidente, o influenciador estava acompanhado de 5 mulheres. Em depoimento, não houve consenso sobre a velocidade do carro. Uma afirmou que Vitor parecia estar em velocidade normal. Outras 2 garantiram que viram o velocímetro marcar 70 km por hora, o limite da via. Já outra mulher disse que estava um pouco rápido. E a 5ª contou que o carro parecia estar em velocidade rápida para o local. Já sobre os momentos depois do atropelamento, elas disseram que pegaram um carro de aplicativo e foram embora. Uma delas explicou que não chamou ajuda porque imaginou que alguém já teria feito isso. Este advogado criminalista explica que a lei é clara. Qualquer um que tenha condições de prestar ou chamar socorro deve fazê-lo. Qualquer pessoa que tenha condições de prestar socorro, mas não presta socorro a uma outra, ela pode responder por isso. O carro usado por Vitor foi apreendido dentro do condomínio onde a mãe dele mora e já passou por perícia. O influenciador teria usado o veículo dela naquela noite para seguir com a fuga. Na última sexta-feira, amigos e familiares voltaram a se reunir num ato religioso uma semana depois do casamento. A alegria da festa deu espaço a abraços, palavras de conforto, lágrimas, um luto difícil de aceitar. Muito abalada, a viúva não quis falar sobre o acidente.
Além da mulher, Bruna, Fábio deixa ainda um filho adolescente. Nas redes sociais, Bruna desabafou: sempre será meu marido o amor da minha vida, e pede justiça. Vitor Vieira Belarmino segue foragido. Em São Paulo, 2 pessoas também morreram em acidentes graves. Veja a reportagem de Tainara Figueiredo. Aqui em São Paulo, os excessos e a irresponsabilidade no trânsito causaram 3 acidentes que impressionam pela violência das imagens. Imprudências que tiraram a vida de 2 pessoas e deixaram outras feridas. Na madrugada da segunda-feira, em Osasco, na região metropolitana da capital, uma senhora de 66 anos morreu depois de um atropelamento chocante. A vítima vendia café em uma feira e tinha acabado de chegar para trabalhar quando foi atingida pelo carro em alta velocidade. Segundo a polícia, o motorista, um homem de 27 anos, apresentava sinais de embriaguez e confessou também ter usado drogas. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso em flagrante. Minha mãe é uma pessoa trabalhadeira, sempre lutou pela família. Veio esse rapaz aí, atropelou ela lá na feira, invadiu a feira, confessou que estava drogado, bebeu e ainda está impune ainda. A gente só quer justiça, gente. Já neste outro acidente que terminou com a morte de um homem de 41 anos, o teste para provar o consumo de álcool sequer foi solicitado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Tudo se passou em Guarulhos, também na Grande São Paulo. A vítima foi o motorista de aplicativo Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos. Após o acidente, ele foi levado para um hospital. Ele foi para a cirurgia. Antes dele subir, eu levantei o avental. O abdômen dele já estava muito inchado, muito alto. Aqui nele estava todo roxo. Muito, muito. E aí ele não se preocupa, não. Aí pegou minha mão, apertou bem firme, me dando um adeus. Que ele foi e não voltou mais. Não voltou mais. Edinaldo voltava para casa depois de encerrar o trabalho quando foi surpreendido. Um outro carro em alta velocidade escapa na curva, invade a contramão e atinge o veículo. O choque foi de frente e ele não teve nenhuma chance de reação. Ele falou assim: Raquel, era muito forte a velocidade que eles estavam e me atingiu de cheio. E aí eu não tive o que fazer, eu fui parando o carro, porque não dava para fazer nada. E eu falei: aqui eu tenho que parar. E parou, e quando ele foi atingido. Edinaldo foi socorrido. Do hospital, ele mandou essa mensagem para a família. Quero vir na contramão, mas eu tô bem. Tô com dor no abdômen, né, por causa do cinto que prende na hora e o airbag, né? É provável que eu não saia agora, né? Tava andando direitinho com o cinto. Depois do áudio, o estado de Edinaldo se agravou e ele não resistiu. Dentro do carro que atingiu Edinaldo estavam 2 amigos, acompanhados de 2 meninas. O grupo esteve em pelo menos 2 bares antes do acidente. Um na zona leste de São Paulo e outro em Guarulhos. O segundo estabelecimento fica a menos de 1 quilômetro de distância do local do acidente. Imagens da comanda do bar mostram um consumo que ultrapassou R$1.000 e muitas bebidas, como vodka e licor. A polícia chegou a encontrar uma garrafa de uísque dentro do carro deles. E aí não precisava de um teste de bafômetro, de uma perícia no carro de 4 jovens que estavam vindo de uma balada, sequências de baladas? Como que uma pessoa não está bêbada, se dirige, não sabe nem qual é a velocidade que está? E o meu esposo ainda falou: Raquel, eu acho que eles estavam a 100 por hora. Quem estava ao volante era Gustavo Cardoso, de 19 anos, que não tem habilitação.
O carro pertencia ao pai do outro jovem, Felipe Malheiro, de 21 anos. E depois da batida, Felipe disse para a polícia que era ele quem estava na direção. A princípio, nós ficamos sabendo que era a respeito de um seguro, né? Que ele estava pensando em evitar um prejuízo. Então, no momento do acidente, ele já pensou nisso. Não pensou no carro em que bateram, não pensou em nada. Pensou no prejuízo que eles evitariam. Mas imagens de câmeras de segurança revelaram a mentira. É possível ver o momento em que Felipe deixa o carro pelo lado do passageiro. A Polícia Civil indiciou os 2 jovens por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Felipe também vai responder pelos crimes de fraude processual e por ter emprestado o carro para pessoa não habilitada. Os 2 vão responder aos crimes em liberdade. A polícia conseguiu fazer um bom trabalho, a Polícia Civil, e reuniu bastante elementos, e a gente espera nos próximos dias o relatório final do delegado de polícia, a remessa do processo ao Ministério Público, e que o Ministério Público lá, através de um promotor de justiça, se manifeste, inclusive requerendo, na minha concepção, tem cabimento a prisão preventiva dos investigados. Também há uma semana, outro acidente gravíssimo foi gravado por câmeras na principal avenida de Osasco. Um carro de luxo em alta velocidade não para na fila de veículos que esperam para a abertura do semáforo e bate com toda a força em 5 carros. Dentro do primeiro carro atingido estavam Bruno e a esposa. E a minha sorte é que eu tenho mania de parar um pouco distante de outros carros por causa disso, né? Para não ficar preso conforme batido e tal. Se eu tivesse próximo do outro carro, eu acho que tinha sido pior. O casal teve ferimentos pelo corpo. Laís quebrou o fêmur e aguarda internada por uma cirurgia. Um acidente de carro também, ela perdeu o pai e a irmã. Só sobreviveu ela e a mãe. Então aí agora, 28 anos depois, ela tá passando pela mesma situação. E aí, o pessoal nem procurou a gente para saber se a gente tá bem ou não. A motorista do carro de luxo de 28 anos, apesar de habilitada, estava com o direito de dirigir suspenso. Segundo a polícia, ela teria confessado o consumo de bebida alcoólica. Exames realizados após o acidente devem comprovar isso. A motorista não foi presa e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, segue apenas como investigada. Bruno agora calcula os prejuízos. O carro dele, antes usado para o trabalho, ficou totalmente destruído e ele não tinha seguro. Justiça, a gente sabe que muitas das vezes demora. Resolver até resolve, mas se ela chega, tenta um acordo, alguma coisa do tipo, pra gente pelo menos dar continuidade da nossa vida, né? Porque é só eu e minha esposa, gente, um depende do outro. E quem sustenta a minha casa sou eu, entendeu? Justiça também é o que esperam a esposa e o filho de Edinaldo, outra vítima da irresponsabilidade nas ruas paulistas. Eu desejo que eles sejam penalizados pelo crime que eles cometeram, pelo assassinato, pela vida do meu pai que foi tirada da minha família. A dor que eu estou sentindo e a minha família, a gente não vai conseguir nunca aliviar, porque ele faz falta em todo o tempo.